O metafísico Pietro Baldi tem uma visão muito interessante a respeito da humanidade e ele faz uma descrição cíclica por ciclos masculinos e ciclos femininos, de predominância masculina, de predominância feminina. Por exemplo, Idade Média, um ciclo masculino, um ciclo onde a humanidade estava mais fechada, mais yang. Aí depois o ciclo feminino, o Renascimento, mais yin, um ciclo onde os sentimentos, o romantismo aflorou. Aí mais na frente, Revolução Industrial, ciclo masculino. E atualmente vivemos um ciclo predominantemente feminino. Por que falamos isto? Porque a cada mudança de ciclo existe uma renovação de valores. E a esse respeito que nós queremos falar. Porque poucos historiadores falam, mas no período do Iluminismo, ali no século XVIII, onde houve o Renascimento, aconteceu que houve um movimento enciclopedista. Mas interessante que antes do enciclopedismo teve o período da utilidade. Durou 10 anos antes do enciclopedismo. Normalmente, os finais de ciclos, eles são caracterizados por exageros. Veja o excesso do feminismo no período do Renascimento. Os homens usavam salto, roupas apertadas, os homens usavam cabeleiras e uma sofisticação fora de medida, ao ponto que essa sofisticação perdeu o rumo, perdeu o sentido da existência. Então foi necessário que esse período da utilidade, que poucos historiadores falam dele, foi necessário para que, vamos entender, o que mais tem importância? Um alimento, uma sopa, por exemplo. Nós vamos tomar uma sopa. O que importa? Um prato, uma tigela com a sopa? Ou importa que sejam colocados diversos talheres, taças, guardanapos, 3, 4 pratos, prato de entrada, prato para depois da sopa? Então, o exagero que já não servia mais. E com isso fez com que fosse ressignificado o valor das coisas, que utilidade tem. Então foi um período muito interessante de ressignificância, das pessoas entenderem por que de ter hábitos, por que de ter determinados comportamentos e avaliar se isso tem algum sentido prático. E atualmente nós vivemos um momento muito parecido de uma mudança de ciclo, aonde nos deparamos com tantos conflitos de valores, conflitos de conceitos, o relativismo, os sofismas, mas veja bem, talvez não seja bem assim. Isso é um preconceito, isso é um conceito. Está praticamente tomando conta das pessoas e poucos estão sabendo realmente o que é útil, o que é necessário para a vida. Então essa ressignificância se faz necessária. Então, certa vez, o filósofo Sócrates entrou no mercado de Atenas, olhou as ofertas das coisas ofertadas para vender, olhou para tudo aquilo e exclamou: de quantas coisas eu não preciso. Assim, o homem rico, a mulher rica, são aqueles que menos necessidades têm. E realmente, nesses finais de tempo, já anunciados no Apocalipse de João,
quando Jesus responde como identificaremos os falsos profetas, ele responde: pelos frutos se conhece a árvore. Então, diante de tantos temas mais complexos ou menos complexos, realmente uma boa dica é nós não nos enchermos de coisas inúteis, que não prosperam, que não dão bons frutos. Bons frutos se dão pelo amor, pela caridade, pela prática do bem, pelo interesse no bem comum, pela não violência, pelo querer bem às pessoas e estarmos livres de traições e principalmente as traições inúteis que podem prender a pessoa e em muito tempo desnecessário. Então, quero ter uma vida mais útil, sendo que a nossa existência vale a pena. O grande médico homeopata Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, no final da vida dele, com muita luta, com muito esforço para trazer esta pérola para a humanidade que é a homeopatia, ele disse: não vivi em vão. Então observe que as pessoas úteis têm mais paz, são mais felizes. Um grande abraço.